Agora, vou chamar Mauro César Pereira e vou chamar o Bruninho também, porque uma coisa eu acho que foi exagerada. O Kaká, que pelo amor de Deus, quem é o Kaká? Aí tem que falar, né, pro garoto botar o pezinho no chão. Quem é o Kaká pra falar aquilo que ele falou lá na zona mista, né? Primeiro que se fosse o Wesley, que é um dos que se salva nesse Corinthians, eu já criticaria. Agora, o Kaká, que adora fazer um gol contra, ele vai lá na zona mista e fala, né, eu não posso falar a palavra, pênis no taranã da mídia, né, que ele fala P no C da mídia. E aí viralizou. Cara, quer dizer que é a mídia que tá errada? Ele e o time do Corinthians que não estão jogando nada, e é a mídia que tá errada de criticar o Kaká, o Corinthians. A mídia então não tem que criticar o Corinthians, a mídia tem que elogiar. Tem que falar que o Corinthians tá jogando um bolão se o Corinthians não tá jogando nada. Se o Corinthians tá a cada dia jogando pior. Aí o Kaká ganhou do Criciúma, como diz o Vamp, é o que eu digo, ajoelhar pra mim eu entendo, o cara é alívio, comemorar a defesa, comemorar o que quiser. Agora, quem é o Kaká pra falar a frase que ele falou na saída? Tem que desabafar, agora, a mídia tem toda a razão de criticar o Corinthians se há 4 anos o Corinthians não tem um futebol do tamanho do Corinthians. O torcedor merece muito mais do que esse Corinthians vem mostrando. Então, em vez de ficar xingando a mídia, Kaká, brilhante Kaká, joga futebol, recupera a imagem que o Corinthians merece, que a mídia vai elogiar. Sobre o Kaká, eu acho que esse aí é um ponto que... Até eu fiz um comentário na rede social, evidentemente tem gente que não entende, citando o Zubeldia e o Kaká. Ah, tá comparando. Não tô comparando nada, eu tô falando do ponto em comum entre os dois. Qual o ponto em comum? Não entender qual o papel do jornalista que está ali. O Zubeldia não entendeu uma pergunta boa para ele, feita pelo Léo Lepre da TV Globo, que é, o que você não gostou na arbitragem? É só o cara falar, não gostei disso. Acho que foi mão do Paulinho e tal, pronto. Ele levantou, deu aquele chilique todo, e sua opinião, fala, o repórter não tem que falar nada, gente, o repórter tem que perguntar. Aí o repórter educadamente falou, não, a minha opinião é irrelevante, o que eu faço a pergunta, você responde. Porque ninguém liga para ver a coletiva, nem o torcedor de São Paulo, para ver a opinião do Léo Lepre. Quer ver a pergunta do Léo Lepre para o Luiz Zubeldia e saber o que o Zubeldia tem a dizer. Aí ele transfere, porque é coisa mais ridícula, um técnico já rodado, experiente, trabalhando na Argentina, na Espanha, no Equador, sei lá, mais na Colômbia. O cara não entendeu como é isso. E dizem que ele é formado de jornalismo, né, o Zubeldia, né? Não sei se é mesmo, eu já ouvi dizer que sim. Eu ouvi dizer que sim, não sei, vou até confirmar isso. Formado ou não importa. Então o que tem em comum? Não entendeu o papel da imprensa. O Kaká a mesma coisa. O Kaká já fez gols contra no plural. Ontem de novo a bola já resvalou nele. Fez atuações risíveis. E fez gols importantes, de novo marcou. Ele vai conviver com o elogio e com a crítica. Agora, se o Corinthians está lá em último lugar, penúltimo lugar no campeonato, como esteve, à frente só do Fluminense, se o Corinthians é mergulhado em problemas, numa crise sem fim, não paga muitos dos seus compromissos, noticiário negativo o tempo todo, apesar da agenda positiva, que a mídia fale o quê, cara? Pô, que legal, o Kaká fez um gol contra, pô, maravilhoso, que gol contra bonito, né? Ô, Kaká, mais um. Não, vamos criticar. Agora, fez um gol a favor, pô, o garoto foi lá, marcou o jogo, fez um desarme, fez uma antecipação, uma interceptação, salvou uma bola em cima da linha, ele vai ser elogiado. É assim que funciona. Não é possível o jogador profissional não compreender isso, gente. Aí ele vai e fala um palavrão pra mídia. O que os repórteres ali têm a ver com isso? Agora, se ele não gostou de um comentário específico, tudo bem, ele pode ser específico com relação a o comentarista tal, passou do ponto, fez uma crítica. Ok, isso acontece, eu acho que aí o jogador tem toda a razão. Mas sem generalizar e sem ser mal educado, publicamente, ali foi uma coisa de um despreparo total. Ainda bem que pediu desculpa, certamente foi orientado por alguém, falou, cara, tu falou uma bobagem aqui, precisaram dar uma nota, mas, assim, a nota não apaga o fato do jogador, assim, claramente não entender. E aí vem os torcedores que concordam, porque acham que também não entendem nada do papel da mídia, mas acompanham, estão aqui acompanhando a gente. Se você acha, meu amigo, que a mídia é isso, que merece isso que o Kaká falou, se você acha que a mídia é contra o seu time, se acha que a mídia está errada porque critica o Corinthians numa fase tão ruim do Corinthians, quando essa crítica é pelo bem do Corinthians, porque quando alguém critica o que está mal, tá? Ele está ajudando. Quem passa pano por uma crise como essa do Corinthians está prejudicando o clube. Se você não tem intelecto para perceber isso, meu cara, então não acompanha a mídia, não acompanha a gente, acompanha, sabe o quê? O mundo maravilhoso dos influenciadores que ficam passando pano para tudo, ou então as mídias oficiais do clube. Porque toda mídia oficial de clube é assim. A gente criticou aqui, por exemplo, o Júlio Casares pela maneira como ele contratou o Ramos Rodrigues.
Uma contratação cara e que não justificou. Será que essa crítica vai aparecer na mídia de São Paulo? Não. Se o Kaká fizer um gol contra, jogar mal, será que vai haver uma crítica ao Kaká na mídia oficial do Corinthians? Também não. Vai ter uma crítica ao presidente do Corinthians por uma contratação mal feita? Também não. Vai ter uma crítica ao Zubeldia pela reação intempestiva na semana passada, o que é incompatível com o técnico do São Paulo Futebol Clube, que tem que ter postura de técnico do São Paulo Futebol Clube, e aquilo não é postura de técnico do São Paulo Futebol Clube? Não, não vai ter crítica. Como não vai ter no Flamengo, no Vasco, no Palmeiras, não lugar nenhum, porque ali é a mídia oficial. Se você pegar o site da prefeitura da sua cidade, seja ela qual for, o prefeito pode ser o pior do mundo. Não vai ter nenhuma nota atacando o prefeito, mas na mídia, no jornalismo, que seja independente, ele vai tomar pau. Vai ter matéria de denúncia, vai mostrar que o cara é o mau prefeito, que ele faz coisas erradas. Se ele for desonesto, tiver prova, vai ter reportagem denunciando isso. É assim que funciona. O papel da mídia é fundamental na democracia para, justamente, quando bem executado, né, para mostrar a realidade. Se você prefere viver no mundo maravilhoso da fantasia, em que tudo está bem no seu clube, que ninguém critica seu clube, então, irmão, vai na fé. Vai na fé, mas você vai ser enganado o tempo todo, porque não vão te falar a verdade. Vão maquiar a realidade, porque é assim que funciona. E, de fato, existem muitas pessoas na mídia que não se comportam da forma adequada, que passam do ponto, muitas informações falsas. Tem uma série de problemas. Eu sou zero corporativista, fico com muita vontade para falar. Quem me acompanha aqui sabe, pô. Aqui o corporativismo passa longe, vai passar muito longe. Eu estou pouco me listando também para aqueles que eu critico na imprensa, porque eu respeito a minha profissão. E se outros não respeitam, eu vou criticar, sim. Vou criticar. Eu acho que dane-se. Não gostou, não gostou. Estou muito velho para ficar me preocupando com o que esses manés estão pensando. Agora, sinceramente, acho que o Corinthians precisa chamar o Kaká, alguém do Corinthians, não basta só o staff dele, conversar com ele. E conversar com os outros jovens jogadores também. Alguém tem que explicar para ele, gente, não é assim. Isso não é comportamento do jogador do Corinthians. Cara, você representa uma camisa, cara. É um clube. Isso não é postura. Isso está errado. Aí os clubes falam em compliance, não sei o quê. Isso é conduta pública. Né? Compliance, você tem uma série de regras que você tem que seguir de conduta e tal. Aí o jogador que veste uma camisa, que tem um patrocinador na camisa, que tem um símbolo que é o mais importante do clube, dessa maneira, porque ganhou do Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, bravo Criciúma que veio da Série B, né? Mas é um time de investimento, como falou o Vamp, muito inferior ao Corinthians. Então, porque ganhou do Criciúma, ele pode xingar a mídia. E a mídia tem culpa. Veja o noticiário do clube. É mentira o que sai. O Corinthians vendeu agora o Fausto Vera. Daqui a 9 dias, Thiago, faz 2 anos que ele foi contratado. Não se tem notícia de que o Argentino Júnior foi pago. Então você não vai falar sobre isso? Transferbando. 2 anos. 2 anos. Vem de uma gestão para outra. Aí tinha transferbando outro dia, a ameaça do Félix Torres. Aí o Garro foi contratado, o Talheres só liberava se pagasse. Aí tem a Vaidbet rescinde daquela maneira. A patrocinadora do Corinthians, que era a Vaidbet, o maior patrocínio do Brasil, se retira. Uma série de situações, contratações mal feitas, o time mal no campeonato, promessas não cumpridas, como acabou a farra, né? Vamos trazer o Gabigol. Gente, é uma lista interminável, só nessa gestão. Se você juntar com a outra, nossa, dá um antigo catálogo telefônico só de coisas ruins. Então, se a mídia não falar, amigo corintiano, sabe o que vai acontecer? Você não vai saber o que está acontecendo. Você prefere o quê? Tapar o sol com a peneira, não saber a verdade? Ou você quer saber os fatos? Então você tem que seguir aquela ala da mídia que você acha que é séria, que você confia, que você acha que vai dar opiniões ponderadas, vai trazer informações confiáveis, e descartar aqueles que você percebe que publicam notícias que não se confirmam, que mentem para você. Quer ver uma fantasia criada semana passada? Balotelli. Foi uma cortina de fumaça. O torcedor corintiano que não está informado sobre o estágio técnico do Balotelli se iludiu durante uma semana aproximadamente, achando que teria um grande reforço. Só que nós estamos em 2011, 12, estamos em 2024. O Balotelli parou de jogar há quase uma década. Parou de jogar, que eu falo, jogar bem, né? A contratação dele pelo Flamengo, tentada há 5 anos, já era controversa, porque já não vinha tão bem. Era uma tentativa ali e tal. Hoje, pior ainda. E daqui a mais 1, 2 anos, se continuar nesse ritmo, menos ainda. Talvez até já tenha pendurado as chuteiras, porque é um cara muito complicado. Mas é um nome importante e tal, porque teve um status, né, de grande jogador. E aí ficaram falando do Balotelli. Resultado, o Balotelli não veio. E isso serviu para quê? Para tirar o foco de notícias importantes do clube, da crise do clube, que tem que ser falada para o torcedor. O torcedor tem que saber. Não, cara, não adianta pau só com a peneira. É como se você fosse no médico, você tem uma doença, aí você quer o quê? Que o médico não fale para você. Você não quer saber. Você tem que saber para fazer o tratamento, né? Você vai no médico em busca do quê? Da verdade. Você tem que saber a verdade. Você tem que procurar o quê? Noticiário? Não é só no esporte, não, qualquer. A verdade.
Você seguir os veículos que você acredita que tratam a coisa como ela é. Ou você xingar o médico porque ele te deu o resultado olha, correto. Olha, você está com uma doença aqui, você precisa fazer um tratamento, fazer uma cirurgia. Pô, doutor, peraí. Vai não sei para onde. Então tá bom, então não vai. Agora, quando você acompanha o noticiário de qualquer área, tá? É porque você busca o quê? Se informar. Se você não confia no veículo, não confia no jornalista, não confia naquelas pessoas ou naquele veículo, você não acompanha, cara. Procura outro. É simples assim. Problema nenhum. Sabe? Agora, ficar xingando. Por exemplo, o cara vem na rede social, eu publico um negócio aqui falando sobre isso. Eu acho que, claro que não são coisas iguais, mas tem um ponto em comum, que é a falta de entendimento do papel daqueles profissionais que estão ali do lado para entrevistá-lo. O Zubeldia não entende, ou não entendia, talvez agora alguém tenha ensinado para ele, e o Kaká também não entendeu. Isso é um ponto em comum, né? Aí o cara vai e fala, porque você é isso, porque o outro aquilo. O que ele está fazendo na minha rede social? Por que ele me segue e comenta, né? Por que ele me ignora? Por que o idiota está ali me xingando? É um idiota, porque ele concorda com um cara que xinga e vem me xingar porque não concorda com a opinião. Não consegue nem falar, olha, eu discordo disso, com educação. Então a pessoa que também trata todo mundo dessa maneira, com ofensa e tudo, ela acha que está certo. Agora, eu queria ver um cara desse do trabalho dele, né? Digamos, se o cara for trabalha lidando com o público, no comércio, no banco, o que for. Chega lá um cliente do banco ou da loja que ele trabalha e fala, vai para não sei para onde aí, não sei o que e tal, esse negócio tá caro pra cacete, isso é absurdo, esse banco tem fila. E xinga o caixa, xinga o balconista, né? Se ele for, sei lá, cobrador de ônibus, ou trabalhar no guichê do metrô, ou qualquer outro lugar que você atenda ao público, o cara vai te xingar. Se for recepcionista, xinga você, assim, segurança de shopping, qualquer coisa. Ou médico mesmo, né? O cara se tivesse sido uma xingando o médico. Se tivesse sido uma crítica justa, né, Mauro? Injusta, tudo bem. Cara, alguém falou dele pessoalmente. Isso, que ele falasse nada, assim, não teve nada. É a crítica ao futebol do Corinthians. Olha, eu acho que... O que ele falasse, eu acho que às vezes as críticas de parte da imprensa passam do ponto. Eu já recebi críticas injustas, eu sei que já foi mal em alguns jogos, mas às vezes eu leio ou ouço coisas muito pesadas a meu respeito e eu discordo. E hoje está aí uma resposta. A gente lutou, eu errei e acertei, né? A bola bateu em mim, entrou no gol, fiz um gol, mais um, e o Corinthians venceu o jogo de virada. Vamos lutar para cá. Pô, ok, perfeito, cara. Perfeito. Tem que saber se expressar, gente. Sabe, o jogador de futebol tem que saber como vai falar. O cara representa um clube. Quando não é na zona mista ali, no caso nem tinha, mas muitas vezes tem lá o patrocinador atrás, cara. E você representa uma camisa, cara, um clube. Eu, sinceramente, acho impressionante. Eu acho que é um nível, assim, o não entendimento das pessoas é um nível de ignorância que é difícil de entender, cara. Difícil até de compreender como se consegue mergulhar tão fundo para chegar num nível tão baixo. De não entender que a atitude do rapaz foi errada. Tão errada que ele mesmo já se desculpou. Eu imagino que é orientado por alguém e tem que ser orientado. É papel de quem trabalha com ele. Chamar e falar, cara, isso aqui está errado, você não pode fazer isso. Mas não sei. Não pode, então. Se desculpou, ok. E na próxima vez que ele passe na zona mista, que ele se comunique direito, que ele fale direito. Aí ele começa a mudar a imagem dele. É um rapaz ainda, é um jovem, vai aprender. Tomara que ele tenha essa capacidade. A gente vai ver aí esse desabafo do Kaká, né? Já que entrou no assunto. Eu falei, o Mauro também falou, vou passar pro Bruninho também, o Vamp, se quiser falar desse desabafo dele. Vamos botar aí o Kaká dizendo P no C da mídia. Vamos botar aí o vídeo que viralizou ontem na internet. Não vou nem render muito não, mano. É o que eu falei ali. Pau no cu da mídia e vai Corinthians, é nóis. Tamo junto. Olha aí, Bruno Prado. Vou nem render muito não. E mandou a real, mandou ali o xingamento.